só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Obrigado, Deus. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando desço. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama.
são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. É por causa do grande amor do Senhor. Oh, a cada dia, Senhor, obrigada. Oh, Ele me amou. E hoje, oh, Ele me ama. Ele me amou. Diga isso. Pode fechar os seus olhos e se enxergar naqueles momentos do seu dia quando você se sente assim tão sozinho, quem sabe tão indefeso, sem ninguém para recorrer. Quem sabe rejeitado, desprezado, traído, ferido, palavras de condenação, palavras de derrota, palavras de acusação, tantas coisas vêm para te ferir e te fazer pensar: não sou nada, não sou ninguém, não vou conseguir. O inimigo se levanta, usando às vezes as pessoas mais próximas de nós para nos ferir. Coloque-se nesta hora e diga: Ele me amou. Eu sei que Ele me ama. Ali na cruz Ele demonstrou o quanto Ele me amou. O seu amor é maior do que tudo. É maior do que minha dor. Da próxima vez, circunstâncias, ondas se levantarem contra o seu coração, pessoas usadas muitas vezes sem saber, usadas pelo inimigo para te abater, para te colocar olhando para o chão. Você pode dar uma risada aí no seu lugar e dizer: eu não vou me entristecer mais, porque Ele me amou. Porque Ele me ama, porque Ele me ama, isso me basta, a sua graça me basta, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, Ele me escolhe.
como quem se rende. Diga, eu me rendo, Senhor, a esse amor que me cura, que me salva, me liberta, me restaura, me muda, me transforma, me perdoa, me quebra e me faz outra vez, e outra vez, e outra vez, sem desistir. Ele me amou. Obrigada, Deus, maior do que tudo. Faz-me morrer pras coisas desse mundo, faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, e me curar, restaura a alegria. Teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez.
surpreenda-me de novo, Rei do céu, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, 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 como na primeira vez. De novo. Nós queremos nos apaixonar por ti mais uma vez, como na primeira vez. Surpreenda-nos de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino, a glória. Eita, gol! Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus
forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está o seu Deus? Onde Ele está? Onde está o seu Deus? Oh, meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo esse amor, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. O do mundo esse amor, mas o meu. A divisa é de fogo e o varão é de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou. Divisa de fogo, varão de guerra. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerra. E vem cá. E vem cá. Oh, vem cá, vem ver. E vem cá. Uma benção pra você. Carro de fogo tem neste lugar. Varão de guerra pra guerrear. Carro de fogo tem neste lugar. Chega, Dodô! Chega, Zeri! Carro de fogo Jacó segurou o anjo e segurou o anjo e não deixou subir. Segurou o anjo e não deixou subir. E o anjo perguntou: O que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá a minha bênção pra depois subir. Me dá a minha bênção pra depois. Me dá a minha bênção pra depois subir. Me dá a minha bênção pra depois subir. Desembarca o passo, Jesus, enche de azeite, enche de azeite. Desembarca o passo, Jesus, enche de azeite. Eu quero ouvir você, desembarca o passo. Desembarca o passo, Jesus, enche de azeite. Enche de azeite. Liga, 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 liga. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Eu quero ouvir só você, vai. Liga, 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 liga. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Ô, Jorge, você me mandou o celular nem. É o JC normal, né? Terra! Ô, terra! Você vai cantar? Glória a Deus, gente. Aí, deu uma dançada aqui, não vou mentir não. Vou puxar aqui, beleza? É, gente, bora pra cima aí.
Vem cá, vem ver. O que é isso? Minha querida Kelly. Tá preparada? Já estou eu. É? Já estou eu. Ô, Dé! Tira que ele apareceu. Acho meio no final, mas apareci. Tá com saudade de você já, homem? Irmão, nossa, que bom ter vocês aqui, gente. Nossa, encheu hoje, hein? Glória a Deus. Vamos lá. Ô, Dé, tá podendo falar? Aproveitar que você tá aqui, ué. Ora pela Kelly aí, pra ela ministrar a palavra pra gente. Palavra que corta o coração, despedaça. Orar pelo quê? Pela Kelly. Vai ministrar Tô aí pra falando. ela. Vai começar agora a ministração? Pedro. Glória a Deus. Kelly, fica à vontade, tá? Hoje rolou a oração de arma, não sei não. Melhorou? Não sei. Cadê o João? Orou, André? Não vi. Tá. Vamos lá. Cadê o João? Voltei. Aí, ó. A net caiu. Vai começar agora? Mas ora aí pela Kelly aí. Começar o nosso... Nesse exato momento, a gente vai pedir que feche seus olhos e olhem em concordância exatamente comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro nesse exato momento pela vida da nossa amiga Kelly, da nossa irmã, Pai, que tem seguido os teus caminhos, tem seguido, tem feito o que a tua palavra faz, espalhar o evangelho dessas criaturas, meu Pai. Eu oro para o Senhor vá sobre ela nesse exato momento, dando discernimento da palavra, dando aprendizado, Pai. Que ela venha entender a Bíblia, a palavra do Senhor, de uma forma que ela nunca entendeu, meu Pai. Eu oro para que o Senhor coloque anjos ao redor e ao derredor dela, para o inimigo não tentar contra a vida dela, Pai. Mas que o teu Pai ore isso, a gente sabe que vai ter, ela sabe que vai ter. Mas que ela permaneça em oração para não cair do inimigo e que ela venha continuar firme, Senhor, na tua presença e que ela não venha ir para outro caminho, Pai. Em nome de Jesus, amém. Estão me ouvindo? Tô te ouvindo, peraí. Então, bora lá. Vocês abrissem a Bíblia de vocês em Juízes 16, versículo 20. Não, na verdade, versículo 13. Que vai falar assim. E Dalila disse a Sansão: até agora me enganastes e tens me tratado como mentiras. Declara-me, pois, agora, como poderia ser amarrado. Então lhe disse ele: se teceres 7 tranças nos cabelos da minha cabeça com os liços da tela. E ela fixou uma estaca e lhe disse: Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti. Mas despertando ele do seu sono, arrancou a estaca das tranças tecidas juntos com o liço da tela. E lhe disse ela então: como dizes, tenho-te amor, visto que o teu coração não está comigo. Já me enganaste 3 vezes, e não me tens ainda declarado em que consiste a tua grande força. E aconteceu que, apartando-lhe cada dia com suas palavras, importunando, a sua alma foi reduzida em uma angústia mortal. E descobriu-lhe, pois, todo o seu coração, lhe disse: nunca na minha cabeça passou navalha, porque sou nazireu de Deus. Deus desde o ventre de minha mãe. Se for raspado, a minha força se separaria de mim, e seria eu debilitado como qualquer outro homem. E vendo Dalila que tinha descoberto todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: venha desta vez, porque ele me tem descoberto todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus vieram ela, trazendo a sua mão o dinheiro.
E ela fez então com que ele dormisse sobre os seus joelhos, e chamando o homem, rapou-lhe as 7 tranças da sua cabeça e começou a afligi-lo, pois a sua força se separou dele. Meus irmãos, a gente sabe que a gente tem todo um cronograma de histórias desde de Gênesis até Apocalipse. Mas me chama muita atenção a gente olhar para essa história, porque a gente vê em Moisés uma promessa sendo feita a Deus, ao povo israelita, sobre retirar eles das mãos dos egípcios. A gente vê em Josué o cumprimento da promessa. E a gente vê em Juízes uma coisa muito nítida, chamada desobediência. E quando eu fui ler Juízes até esse capítulo, me entrou uma parada assim de que, tipo assim, muitas vezes a gente adora a Deus só nos momentos bons. Ou não, na verdade, a gente adora a Deus nos momentos de dor. Quantas vezes você já foi para a igreja porque você estava precisando de um colo e ouvir a voz de Deus porque estava doendo? Mas quando é que você foi obediente nos seus momentos felizes? Quando você buscou a Deus nos seus momentos felizes? Quando você buscou a Deus nos seus momentos alegres? E aqui em Juízes a gente vê um povo muito desobediente. A gente vê um povo onde a gente encontra a desobediência acima do limite, porque eles não tinham um rei. E Deus, ainda assim, ele conseguia, na sua infinita graça, na sua infinita vontade, ele ainda assim levantava juízes Deus ainda assim levantava juízes por conta disso. A única coisa que Deus pediu para o povo em Josué falando assim, não adorai, uma das coisas que Deus pediu, não adorai outros deuses, pois o Deus que você adora é Deus zeloso, Deus ciumento. Ou seja, se a gente adorar outros deuses, Deus ainda tem ciúmes da gente, ele tem zelo pela gente, porque nós somos ainda assim filhos dele. Mas que mania é essa da gente achar que a gente é servo, a gente é escravo do pecado? A gente é escravo daquilo que nós fazemos e determinamos. Que mania é essa da gente achar que não podemos ser rendidos pela graça e misericórdia de Deus? E aí Deus vai levantar uma mãe estéril que não podia ter filhos. E fala isso muito sobre esterilidade, tipo, sobre isso. Em 1 Samuel, que eu vou chegar agora, já, vai falar sobre isso. Sobre Ana pedir uma promessa de Deus, um filho a Deus. Mas que mania é essa da gente buscar a Deus só nos momentos de dor? Quando dói, quando machuca, quando maltrata, quando, sei lá, quando estamos depressivos, sabe? Sendo que Deus é um Deus de misericórdia. Então, Deus também tem que estar nos seus momentos bons, na sua adoração, nos seus momentos alegres, nos seus momentos felizes. E a gente olha para Sansão com o intuito de que Deus separou Sansão. Nazireu, ele separou. Ou seja, ele não podia cortar seus cabelos, ele não podia tomar vinho ou tudo aquilo derivado de uva. Ele era separado de Deus, ele era escolhido de Deus. Era escolhido de Deus. Ele foi escolhido a dedo por Deus. E a sua força, enquanto muitos acham que a sua força está no cabelo, não, a sua força vinha de Deus, do Espírito Santo. E quando eu fui ler isso aqui, quando eu escrevi essa pregação, meu maior questionamento foi: tá, foi um voto quebrado porque Sansão era um homem casado e se deitou com outra mulher e se apaixonou por Dalila, que me entregou nas mãos dos filisteus? Ou foi um voto quebrado porque ele era nazireu escolhido de Deus e ele desobedeceu a Deus? E eu perguntei até para meu pastor. E meu pastor falou uma porque eu fiquei tipo assim, caraca, uau. Que foi a desobediência. A partir do momento que ele deixou cortarem o cabelo dele, ele falou aquilo, o Espírito Santo se retira dele. E a desobediência, ela faz com que a gente perca coisas perante ao Senhor. A desobediência faz com que nós percamos o que o Senhor nos prometeu. Deus, ele só quer alguma coisa da gente. Ele só quer a obediência. E por que nós não somos obedientes à palavra do Senhor? Porque nós não amamos o próximo como a nós mesmos, porque nós não lutamos contra os nossos pecados, porque nós não lutamos contra as nossas renúncias, porque Deus, ele quer obediência. Em Juízes vai falar isso. Chega um momento mais pra frente, se você for ler em Juízes, que Deus vai dizer assim: Israel vai chorar para Deus, ele vai falar assim: eu me livre de mais uma guerra. E Deus vai falar assim: vai lá adorar seus outros deuses que você tem levantado, que você tem adorado. Porque eu não vou fazer isso, eu não vou mover um dedo para te salvar dessa vez. E rola arrependimento. E aí Deus vai, o Espírito Santo se retira.
E pela primeira vez eu vi aqui a palavra Espírito Santo. Porque parece inegável, impossível que possa existir, sabe? E aí, dizem que quando nessa Bíblia que eu tenho aqui é uma Bíblia de estudo, mas nessa Bíblia de estudo fala que quando um anjo de Deus aparece, é Jesus. Tem muitas aparições de Jesus no Antigo Testamento. E aí, fala que vai, fala que vai, esse anjo, essa aparição de Jesus, fala que ia dar um filho para essa mulher, para este casal que já eram velhos. Se vocês repararem, eles já eram velhos, ela era estéril. Ou seja, entra num campo muito maior. Eu não preciso ser estéril do meu útero. Mas quantas coisas você tem feito e o seu jardim tem estado pecaminoso, o seu jardim tem estado, a sua vida não tem ido para frente por conta disso, por conta da desobediência que você tem tido contra o Senhor. E aí mostra Deus dando filho e frutificando terrenos. Muitas vezes o seu terreno está estéril, você está estéril não por conta do você ser mulher ou não. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Mas muitas vezes você está vivendo a esterilidade porque você tá faltando alguma coisa. A presença, a graça. Porque como eu falei hoje cedo, a gente precisa de oração. Mas isso daqui é o sustento, o alimento diário para nossa alma. Você tem usado isso para ser o seu alimento e sustento diário para nossa alma. Assim como nós bebemos água, comemos comida, comemos chocolate. Eu adoro chocolate, eu amo chocolate. Principalmente quando sou de TPM. Principalmente quando sou de TPM, mulheres. A gente precisa da palavra, porque a palavra muda a gente, muda o nosso caráter, muda a nossa personalidade. Quando eu entendi que as renúncias elas ficam mais fáceis, porque não sou eu que estou renunciando, é o Espírito Santo que me incomoda a não pecar, tudo mudou na minha mente. E aí vem Sansão, ele mata um leão, ele tem a força, e a todo momento fala, o Espírito Santo estava com ele, o Espírito Santo estava com ele. E a partir do momento que ele quebra esse voto de ser escolhido do Senhor, revelando de onde vinha a sua força, o Espírito Santo se retira, arranca os olhos de Sansão, e Sansão reconhece que estava em pecado. Sansão reconhece. A gente precisa reconhecer os nossos pecados, mas a gente precisa se arrepender de verdade. Eu pequei hoje, eu vou me arrepender de verdade e vou tentar mudar essa situação no outro dia. A partir do momento que eu reconheço para Deus que eu pequei de verdade e que rola esse reconhecimento de eu pequei, Senhor. Senhor, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Vai falar isso. Tá na Bíblia, vai falar isso. Tipo assim, cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque a gente precisa reconhecer os nossos pecados, mas a gente precisa de arrependimento verdadeiro, não de arrependimento falso. Que crente é esse que você tá sendo se você não tá se arrependendo se você não tá se arrependendo de forma verdadeira perante os pés do Senhor? E eu não falo isso para você se arrepender e você falar isso pro seu pastor na igreja. Não, você não precisa dizer isso dentro da sua igreja. Você precisa reconhecer isso dentro do seu quarto, porque a intimidade que você tem com o Senhor revela quem você é dentro da sua igreja. Revela quem você é fora da sua igreja. Revela quem é você no seu dia a dia. Se você não tem intimidade com o Senhor e você tá lá louvando a Deus, você tá sendo um crente errado. A intimidade que você tem com o Senhor revela isso. Revela o crente que você é fora da igreja. Fora para as pessoas à sua volta, fora para os seus pais, fora para isso, sabe? Porque a obediência nos custa muita coisa. Mas para Deus não custa nada. A gente custa muito. É que nem eu falei para o João, e eu falei até para a Micaela quando eu mostrei essa palavra. Eu falei, eu não sou, enquanto o diabo está me chamando pelo pecado, Jesus Cristo está me chamando pelo nome. Eu não sou os pecados que eu carrego, mas eu sou a cruz que Jesus carregou por mim. E é isso que o Senhor quer dizer para vocês. Vocês não são os pecados que vocês carregam, mas vocês são a cruz que Jesus Cristo carregou por vocês. Porque a partir do momento que Jesus carregou aquela cruz, a cruz que doía, machucava, era pela gente. Não era por ele. Ele podia muito bem não ter feito aquilo, ele não queria fazer. Ele reconheceu, pediu para Deus tirar aquele cálice, mas por amor a nós, ele foi lá e fez. Então, assim, e aí chega nesse momento. Acho que vai ser uma ministração muito rápida, porque acho que o Senhor que está ministrando aqui, mas enfim.
Aí chega no momento que Sansão ele faz um clamor a Deus. Eu vou até ler para você. Ele faz um clamor. Então clamou o Senhor, Sansão ao Senhor, e disse o Senhor Deus: peço-te que lembre-se de mim agora e me fortaleças. Rogo-te só mais uma vez, ó Deus, para que de uma vez eu tome vingança dos filisteus por meus olhos, com meus 2 olhos. Lembrando, ele estava cego. Retiraram os olhos de Sansão. A partir do momento que cortaram as costas dele, ele estava cego. E houve uma força que ele conseguiu enfrentar os filisteus, mesmo estando cego. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus voltou a Sansão. A desobediência, ela vai nos mostrar muita coisa. Mas que crente nós somos se não obedecemos a palavra do Pai? A palavra está aqui, irmãos. A gente precisa disso para sobreviver. Se você não lê a palavra, você está sendo um crente errado. Se você não lê a palavra, não está havendo mudança. Se você não lê a palavra, não está havendo nada. Não está havendo nada. Minuto. Se você não lê a palavra, não está havendo nada. Se você não lê o que o Senhor tem para dizer para você, não está havendo mudança. De onde tem vindo essa mudança? Você tem se arrependido de uma forma verdadeira, ampla? Ou você tem tido um arrependimento falso? Porque em Juízes eu vou ver 3 arrependimentos falsos. A partir do momento que eles vão e reconhecem como pecadora. E termina, em Juízes vai terminar falando. Naquele tempo não tinha um rei. Eles faziam tudo aquilo que era reto aos seus olhos, não aos olhos de Deus. Quantas coisas nós estamos fazendo no nosso dia a dia que estão sendo retas aos nossos olhos e não retas aos olhos de Deus? A desobediência, dito isso, a desobediência vai nos custar muita coisa. Mas para Deus não custa nada. E ele só quer a obediência da gente. A gente perde a promessa por conta da desobediência. A gente perde coisas perante ao altar que Deus prometeu pra gente por conta da nossa desobediência. E mesmo com a nossa desobediência, Deus ainda continua sendo misericordioso conosco. Porque quando nós reconhecemos quão pecadores somos perante a Ele, Ele ainda assim coloca a sua mão sobre nós. Ele coloca a sua graça sobre nós. Porque a gente já vive debaixo de uma graça. E a nossa graça é Deus. A nossa graça é o Senhor. E é isso, meus irmãos. Eu vou continuar aqui, porque eu preciso da minha piada rapidão, mas podem ir falando. Já já eu volto. Eu continuo aqui, é rapidão. É 1 minuto da minha casa. Vai tomando. Meu filho, vai achando aí, ó. A porrada começou cedo. Começou a descer o chicote Já cedo. chegou né? agora, já chegou recebendo. Filho. Jennifer chegou agora também, chegou já apanhando, né? Coisa boa. Meu irmão. Você vê, né? Caramba, mano. Pior que Juízes 16, cara. É muito bom. Nossa. A história de Sansão é muito boa. Demais. E essa analogia ainda que a Kelly fez foi muito boa, cara. Eu tava imaginando aqui, né? Imagina. Sansão lá. Todo poderoso. Fortão, do jeito que ele é. Vem, leão. Toma. Bicho. Matei um. Vem, urso. Pá. Mata. Os portãozão. Tome, carrego. Aí chega lá Dalila. Sansão, deixa aqui meu colo. Caiu o bicho rebesta. Toma cuidado com ela. Tá vendo? Falou, Sansão, deite em meus braços. Rapaz, eu vou lhe dizer um negócio. Quando a Kelly começou a ler, né? Dalila, olha que... meu pai, olha que sonsa. Até agora você me fez de boba e mentiu pra mim. Manipulador. E tu tá fazendo o quê? Não, velho, eu me estressei. Eu falei, bicha velha sonsa. É mole, mano? Tu tá mentindo pra mim. E Dalila, tu tá falando a verdade, né?
Mano, é incrível, né? Como o pecado deixa a gente burro, velho. Deixa a gente burro. Satanás tá na nossa frente falando assim, aí, vem cá, venha pro colinho. Aí você, olha, meu Deus, esse relacionamento é de Deus. É de Deus o quê? Tá vendo o capeta com um tridente na mão te chamando pelo nome, mano? Oxi. É igual Sansão, velho. Meu Deus, cara. E a Kelly descendo o chicote. Eita, coisa boa. Tô preparando aqui agora que ela saiu. Preparando aqui o nosso 1:45. Tá preparado, João? Acabou? Ah, não! Ai, ai. Porque eu ia falar, o negócio desligou na minha cara. Brincadeira. Apareceu pra mim e tava acabando já. Você não falou nada, deixou eu falar. Eu acredito que tu sabe. Foi do que eu ganhei não? Não, nem vi. Ó, o João criou outro lá. Olha lá, entra naquele lado, João. Melhor. Entra aquele lá, entra aquele lá. Espera aí que eu tenho que fazer um negócio. Entra tudo. Todo mundo de uma vez. Alô? Opa. Ó, logo a foto do Kaneki. Olha. Eu sou fã, hein? Eu gosto, hein? Mas sim, pô. Deixa só a Jennifer entrar aqui, a Kelly. Mano, caiu na hora, eu vi que tava Fui falar. terminando. Eita. Opa. Esperar a Jennifer aqui. Acho que ela nem viu, mano. Você é louco, mano. E esse em 45 aí? Ah, meu filho. Tá preparado? Preparado não tô, não. Só para os fortes, mano. Meu amigo, você não pediu pra ir às nações? Isso aqui é o mínimo que você vai fazer. Revelando tudo, ó. Ô, mano, eu ia falar pra você, meu irmão. Isso aqui é de Deus demais. Não, velho. Agora, eu tava aqui, né? Eu iniciei o plano bíblico de Gênesis e Apocalipse de novo, que eu tava metendo louco. Atrasei 4 meses, falei, vou recomeçar. Não tem como não, gente. Que crente é esse? Aí recomecei. Não li hoje, não, quer dizer, não tinha lido hoje. Eu falei, agora entendi como é que eu tava atrasando tanto. Eu não lia, aí eu deixo, falo, vou ler. Agora você vai ver, você vai acabar essa Bíblia em 45 dias, mano. Eu iniciei, li Gênesis, li até Gênesis 8. Gênesis não acaba em um dia, mano. Um dia, Tá 2 dias. louco, mano. 2 dias, Gênesis. O mais puxado é Salmos, né, mano? Salmos é gigante. Eu acho mais difícil aqui dessa coisa que a gente vai fazer. Sem dúvida, números é complicado. Ó, Deuteronômio. Não, mas rapidinho. não, pior que é bom. Agora, Não, números. Pedro, não. Números e Levíticos são os mais complicados. Você dá sono. Não, mas Levítico é de bom. Levítico é maravilhoso. É sim. Não. Agora, números, números dá sono, velho. Mas tudo não. tem Números algo de por Levítico trás dá ali, ó, sono. de números. Você vai falar assim, nossa, é só gente, é só gente, é só gente. Ezequiel, Jeremias e Isaías. São os 3 livros que eu mais odeio ler. Que é pra, isso? pra mim ali Tu odeia, Barão? números. Jeremias? Como assim Como é você que- odeia ler vo- Jeremias? você- Quem é que falou isso? Você Que odeia ler a pecado. Bíblia, crente? Vocês estão preparados pra isso? Tá, Ó, deixa ó. eu terminar, gente. Então vai, Deixa Kelly. eu Continua. terminar. Cadê a menina?
Deixa eu terminar. É porque eu tive que vir pro meu irmão, porque meu irmão foi sair e eu fico com Tô entendendo nada. Já acabou, o Pedro fez outra, desligou. Não tô entendendo nada agora. Meu sobrinho acordou, peraí, calma. Ei, vocês estão prontos pra isso? Pronto, eu não tô não, mas vambora. Ah, meu irmão, eu tô com sede de ler, sabe? Eu já fiz uma vez, mano. Fala pra você, passei perrengue, hein? Nossa, números eu fiquei estagnado. Fiquei com. Meu Ele filho, passou. você... E vai ter 28 capítulos por dia, né? Você Hã? sabe disso, né? Não, vai ser Tem 28 capítulos por dia. mais ou menos, mano. Não, porque olha aqui. Se 90 dias é 14 e 45 é metade de 14... É, mas é isso aí mesmo. A gente tá falando assim, ó, de 1189 capítulos, mano. Vai dar uma média de 26, 27 por dia. Pouquinho, como é tudo em um dia só. É doido possível. Os caras que Mas gostam tem que de fazer ler igual vai o ser... Marcelo fez uma vez. Mas eu vou falar pra você, Tem quem conseguir concluir isso aqui vai ter a vida mudada, viu? Vou falar pra você, porque isso aqui é diferente demais, mano. Eu falo pra vocês, eu não consigo ler a Bíblia 13 capítulos por dia, assim, falar pra você que eu gosto? Não gosto. Eu gosto de ler 10, 15, porque eu entendo muito mais. Peraí, que já eu termino. Meu sobrinho acordou do nada, meu Deus. Vai dormir de novo, bora ver. Ô Kelly, você vai participar, né? Vou tentar. Em 45. Tem que participar, velho. Nossa, vai ser bom demais. Tá, bora lá. Emílio. Terminando esta pregação pra vocês. O que eu quero dizer pra vocês é: vocês têm sido obedientes à palavra do Senhor. Porque, assim, eu não sou crente perfeita. Então, quando eu escrevi essa palavra, ela foi também um tapa na minha cara. E quando eu escrevi essa palavra, foi também um tapa na minha cara, porque o juízo te faz pensar. É que nem eu falei pro Pedro, o dia que eu mandei essa pregação pro Pedro. Quanto mais a gente acha que tá fazendo algo, que tá sendo obediente, que tá fazendo algo, na verdade a gente não tá sendo nada. Quanto mais a gente acha que tá buscando a presença do Senhor, a gente não tá fazendo nada. Porque a gente ainda precisa, sabe? O nosso muito, muitas vezes é pouco. Por isso que a gente olha pro irmão do lado e a gente vê uma graça divina sobre Deus, a gente vê o Espírito Santo sobre Deus, porque ele tem feito o impossível para estar presente debaixo da graça do Senhor. E a minha pergunta é: a obediência, vocês têm sido obedientes à palavra do Senhor? Vocês têm buscado ao Senhor? O Senhor de todo o coração, de verdade? Porque buscar ao Senhor teu Deus de todo o coração. É aquele que me ama, que pegue sua cruz e negue-se a ti mesmo. Vocês têm negado a si mesmo? Porque a obediência também está em negar a si mesmo. Então, essa palavra que eu queria deixar para vocês hoje. Foi um tapa para mim também, porque me fez perceber que quanto mais eu acho que eu tenho sido algo perante os olhos do Senhor, na verdade eu não tenho sido nada, sabe? Porque a presença de Deus, ela nos constrange, ao mesmo tempo que quando a gente se aproxima do Senhor, Ele vai e nos constrange a não pecar, a não fazer. E é como Paulo disse para Timóteo, ele falou e reafirmou: Timóteo, eles podem, você não. Nós somos Timóteo, nós não podemos fazer. Então, nós, como igreja, a gente tem que entender que a gente perde muitas coisas por conta da nossa falta de obediência ao Senhor. A obediência, ela nos custa muito, mas para Deus não custa nada. E a única coisa que o Senhor quer de nós é isso, ser obediente à palavra dele, sabe? A oração é bom, a oração gera intimidade, hoje, perto da oração a gente entra na santificação a gente se torna mais de semelhança a Cristo. Mas é a palavra que nos sustenta. É a palavra que está ali, ínfida, não acaba, não termina. É a palavra que faz a gente mudar as nossas perspectivas, tudo que nós somos. Então, é isso que o Senhor quer dizer para vocês. E a palavra de hoje é sobre obediência. E é isso. Amém. Seremos obedientes, Senhor. Todos os dias. Amém, amém. É muito sério isso. Muito sério. É igual assim, ó. Muitos querem viver promessas no Senhor, mas poucos querem obedecer. E você vai pensar assim: o meu lugar é naquele palco.
pregando pra muitos, mas e quando Deus mandar você ir pra uma periferia, pregar pra traficante, com a arma apontada pra tua cabeça, você vai obedecer? E quando Deus mandar você fazer um jejum, ficar na abstinência de tudo aquilo que você quer comer, na fome, você vai obedecer? Quando Deus mandar você perdoar aquela ferida que acabou, entre aspas, com a sua vida, você vai perdoar? Você vai obedecer ao Senhor? Seja obediente. Obediência é tudo. Jesus foi obediente. Igual que ele falou, ele obedeceu ao Pai naquela cruz. Ele não queria, estava sofrendo, mas ele obedeceu, ele escolheu obedecer, porque ele fez a vontade do Pai. Se ele não tivesse obedecido, ninguém teria salvo, entendeu? A gente estaria todo mundo no inferno, mas ele obedeceu. Que sejamos como Jesus e aprendemos a obedecer mais e mais, independente se é da nossa zona de conforto ou fora dela. Muitos querem viver do evangelho, mas querem um evangelho cibernético, vamos dizer assim, digital, onde tudo é bonitinho, colorido, fofura, foto, vídeo, mas não, tem muita coisa que não é falado. E quando você estiver de frente com a morte, você vai ser um mártir de Cristo, você vai obedecer a voz do Pai, se entregar por amor a Jesus. Mesmo que uma pessoa seja salva através da sua morte, você vai obedecer? Paulo também fala a Timóteo assim: você quer esse evangelho? Muitos vão te trair, muitos vão virar as costas para você, vão difamar você, mas você vai ser obediente. Você quer isso? Você quer obedecer? Então é muito forte isso que a Kelly preparou pra gente. Muito forte, muito profundo. Foi um baita de um ensinamento, com certeza. Eu nunca tinha reparado, quando eu li Juízes, nessa ideia, né? Foi um ponto de vista muito bom. Eu anotei tudo ali. Muito bom. Eu também não, porque eu li em um tempo, né, que... Gente, uma dica pra vocês: quando vocês forem lá orar, ou vocês forem ler a palavra, peçam um discernimento pra Deus, pra Ele ensinar a palavra pra vocês. Melhor coisa. Porque quando você ora sem orar e pedir discernimento a Deus, discernimento da palavra, você não consegue entender muitas coisas. E é algo que eu faço, eu aprendi desde adolescente, né? Só que quando eu vi adolescente, eu falava, nossa, tipo assim, eu vi até primeiro Reis, assim, eu falava, nossa, porque Deus aí castiga tanto o povo, sabe? Deus é esse de misericórdia que castiga todo o povo. E aí, agora lendo em outra perspectiva, pedindo discernimento espiritual ao Senhor, para Ele ensinar a sua palavra, para Ele estar comigo neste momento, enquanto eu estiver fazendo meu devocional, eu fiquei tipo assim, uau, que impactante, porque eu percebo que desde Gênesis até agora, que eu vou entrar, quando eu voltar para casa, em Ruth, eu vejo um Deus pelo contrário, Ele não é um Deus que castiga, Ele é um Deus Pai, ou seja, que mania é essa de que nós como igreja achamos que nós somos escravos do nosso pecado e somos servos de Deus, sendo que nós somos filhos. Deus precisa que a gente se imponha como filho, eu já falei isso. Deus não vai abrir a porta da nossa casa, Deus não vai abrir a porta da nossa casa, do nosso quarto, e vai falar assim, olha, eu tô aqui e eu tô entrando como seu pai. Não, Ele precisa só de um momentinho, só de uma oração só de uma oração sua, para você poder dizer, eu sou filho de Deus e Deus vai te colocar como pai. Ou seja, vai haver castigo nas nossas vidas. Tudo que a gente vai ter um acontecer, seja lá bom ou ruim. Se a gente fizer algo ruim, Deus vai colocar a mão dele lá e vai nos castigar para nos ensinar uma lição. E quando eu leio os Juízes, eu percebo isso. Desobediência a um Deus Todo-Poderoso. Um povo fazendo o contrário do que um Deus Todo-Poderoso fez. Ele tirou eles. Eles ficaram 45 anos no deserto. E eles não aprenderam a buscar Deus de todo o coração. E qual a diferença nossa para esse povo israelita? Qual é a nossa diferença? Tipo assim, qual é a minha diferença para um povo de Israel que tá ali, ficou 45 anos no deserto e perdeu a promessa por estar 45 anos, ficou 45 anos no deserto. Os únicos que pisaram foram Josué e Caleb e outro povo que nasceu deles, muitos morreram.
Qual é a nossa diferença de sermos desobedientes do Senhor? Sabe? Quantas vezes nós, né, na caminhada cristã, não é fácil. Eu sei que não é fácil, gente. Na prática, em tese, tudo é muito bom, tudo é muito... Mas, em tese, tudo é muito bom, mas na prática, tudo é muito difícil. Mas qual é a nossa diferença disso? Qual é a nossa diferença? Porque a gente acha que a gente é escravo do pecado. A gente acha que dá conta de carregar tudo aqui, ó, no ombro sozinho. Mas quando a gente reconhece que é filho do Senhor e que Deus é o nosso melhor amigo, porque é que nem eu postei no Instagram hoje. Jesus é o único que fica. Às 3 horas da manhã, quando você não tem ninguém, quando todos os seus amigos estão dormindo, quando você tá lá chorando com uma crise de ansiedade, Jesus é o único que fica. Jesus é o único que está. Jesus é o único que entende. Porque vão ter guerras que nós vamos passar, que Deus vai falar, olha, cala a boca, fique em silêncio, eu não quero que você fale nada pra ninguém. Eu quero que você enfrente isso sozinho. Você vai dar um sorriso e você vai enfrentar isso sozinho. E aí, você vai falar ou você vai ficar? Você vai ter que calar a boca porque o Senhor mandou. E vai enfrentar isso com o Senhor. Tem coisas que você vai enfrentar só com o Senhor. Você não vai enfrentar com seus amigos. Eu sei. É muito bom a gente ter amigos que são de Cristo. É muito bom ser amiga dos amigos de Jesus. Mas terão guerras que você vai enfrentar sozinho. E eu não preciso dizer isso. É porque eu tô sendo legalzinha, sabe? Eu acho até incrível porque as ministrações que o Senhor me dá, elas não são legaisinhas. Elas não são aquelas pra abafar, pra amansar o nosso ego, pra amansar o meu ego, pra amansar o ego de vocês, que são as pessoas que eu tenho pregado. São pregações que são pra percebermos o quão egoístas somos, o quão aquela é egoísta com ela mesma, o quão ela é egoísta com o Senhor. Entende? O João falando que é só chicotada. É, filho. É igual o bastão de Gileade, né? Destrói, mas reconstrói. É igual um vaso, você entra todo quebrado. E depois você vai assim, eita, meu Deus, eu sou desobediente, me amassa. É, filho, desse jeito. E é como eu falei, repito, a gente não é o pecado que a gente carrega. Enquanto o diabo está chamando a gente pelo pecado, o Senhor chama a gente pelo nome. A gente é a cruz que Jesus Cristo carregou por nós. Então, que a gente pare de achar que a gente é o nosso pecado. E que a gente ache, e que a gente veja que a gente é a cruz que Jesus carregou por nós. A gente vai perder coisas por conta da nossa desobediência. Mas a gente também tem que entender que ao nosso acordar, a gente já vive debaixo de uma graça. A nossa graça é Deus. A nossa graça é o Senhor. Nós não merecemos. Pelo contrário, nós perecemos. Filho, dessa maneira aí. Fala, Deus. Eu tomo a boca da profeta, filho. Eita. Ô, cara, meu Deus. Oi. Você é crente há quanto tempo? Bom, eu sou adotada, né? Então eu venho de um berço evangélico pela minha família biológica. Minha mãe biológica. Eu falo assim, ó. Você teve encontro com Jesus há quanto tempo? Resumidamente, desde os meus 15 anos. Mas eu fui voltar mesmo. Eu voltei pela dor, né? Depois pelo amor. No passado. Faz 1 ano já. Tem quantos anos? 1 ano e pouco. Eu tenho 25, Pedro. Já foi pra você. Isso aí, Deus. E se fugir, quebrar de novo. Ô, vou falar um negócio pra você. Não, se eu fugir, eu vou morrer. Ó, Deus já falou isso pra mim. Falar um negócio pra você, cara. Fala. Tenha zelo pela presença, porque você carrega algo muito lindo de Deus, velho. Sério. Você carrega uma unção expositiva, uma unção que revela a palavra de Deus. E ela exorta, ela corta. E muitas das vezes o que falta no dia de hoje é essa palavra. Então Deus te entregou algo que, assim, tenha zelo por isso. Porque isso vai mudar a vida de muita gente, entende? Ai, Pedro, não me faz chorar, muito sensível. Continua, profeta. Só tenha zelo. O segredo é o zelo. Guarda isso com carinho, sabe? Não tenha vergonha de escrever, não tenha vergonha de compartilhar. Não tenha vergonha de ter amor à palavra, à Bíblia. Porque eu entendo assim, ó.
eu tenho uma paixão muito enorme pela Bíblia. Não é à toa que eu vou fazer isso com vocês aqui agora pra gente se aproximar mais de Deus. Mas guarde isso no seu coração, guarde as suas pregações. Vai ter momentos que Deus vai entregar pra você coisas que você tem que escrever na hora. Vai ter momentos que Deus vai entregar pra você palavras, entendeu? Revelações. E só tenha zelo por isso. Tenha zelo, porque Deus vai te usar muito, velho. Você não tem noção. Isso é muito Glória a Deus, aleluia. verdade, velho. Mas eu tenho muito zelo no meu relacionamento com Deus. Eu tenho muito zelo no meu relacionamento com Deus. Eu falo pra ele que se eu tiver tudo e eu não tiver ele, eu não tenho nada. Mas se eu não tiver nada, eu tiver ele, eu já tenho tudo. Ele é tudo de mais pessoas que eu tenho. Então, tipo assim. É que nem eu falei, né? Eu vim pela dor, né? Esse último ano. Eu vim pela dor. Eu saí de uma depressão. De uma depressão, crise de pânico, crise de ansiedade. Sei lá, em 2023 eu tive três crises de ansiedade em menos de 6 meses. Eu faço terapia vai fazer 5 anos já. E aí, outra coisa que eu vou dar pra vocês. Parem de achar que o psicólogo não resolve nada. Deus, ele cura, mas o psicólogo ajuda. Se você está sofrendo de depressão e ansiedade, vai procurar um psicólogo, vai procurar um psiquiatra que vai ajudar. A cura vem. E eu vou dar 10 testemunhos pra vocês, só pra vocês verem como eu sou bom. Deus capacita as pessoas, sim. Eu acredito muito. Eu sou ateu. Isso aqui. Eu vou contar isso também pra vocês. Eu voltei pra igreja assim. Eu tinha um relacionamento, esse relacionamento ele era abusivo de certa forma. E aí acabou. E quanto mais eu tive essa crise de ansiedade, eu estava com uma crise de ansiedade, crise de pânico, crise depressiva. E chegou um momento, eu tenho crise de ansiedade desde os meus 18 anos. Dito isso, passei 24 anos da minha vida falando pra Deus que eu queria morrer. Mas em todas as minhas crises de ansiedade eu colocava um louvor a Deus, mesmo estando afastada. E aí em maio, eu tive uma crise de ansiedade muito forte, uma crise de ansiedade, crise de pânico muito forte. E eu falei pra Deus, hoje eu me mato. Eu prefiro morrer. Eu até me emocionei, falei, eu prefiro morrer, porque eu acho que eu vou ter paz quando eu morrer. Eu não aguento mais esse vazio. Hoje eu me mato. E se eu puder me ajudar e me deixar morrer, eu vou ficar muito feliz. Porque eu não aguento mais. E quando eu pensava no Natal, eu pensava na minha família, na minha mãe, nos meus pais, como todo mundo ia ficar. Só que dessa vez eu falei que eu não pensei. E aí, coincidentemente, eu falei pra pessoa, né? Durante o relacionamento, a pessoa mandou mensagem pra minha mãe. E a minha mãe entrou no meu quarto. E ali que minha mãe entrou no meu quarto, perguntando o que tinha acontecido, eu falei pra minha mãe que eu queria morrer. Contei o abuso sexual que eu tive, que eu passei, 6 anos. E ela, que era de uma pessoa muito próxima. Contei todas as feridas que estavam acontecendo ali. Naquele momento eu tinha brigado com meu irmão, né? Meu irmão que eu tô na casa. Ele é uma das minhas pessoas favoritas no mundo. Então foi uma coisa muito intensa. E aí eu já tinha passado pela minha igreja, né? Aí a minha mãe falou assim, por que você não vai pra igreja? E eu tinha uma coisa que eu fazia 4 anos que eu não estava na igreja. Aí eu falei, aquela igreja que você gostou, eu falei, mãe, não. E na minha cabeça Deus me odiava. Me odiava. Na minha cabeça eu falei assim, nossa, eu me odeio. Eu não me amo mais. E aí eu fui para a igreja, né? Na terça-feira. Assim, foi domingo, na terça-feira eu fui. Minha mãe me levou. Aí minha mãe perguntou se tinha revelação. Só que eu tava tão mal. Depois eu vou mandar uma foto de vocês como eu tava em 2024, ano passado. Pra vocês verem a diferença de quem eu era pra quem eu sou hoje. Eu tava tão mal que eu nem me atentei a isso. Porque assim, eu fui ensinada que, tipo assim, se Deus quer falar alguma coisa pra mim, ele vai usar uma pessoa do mundo ímpio pra falar comigo. Não precisa disso, não precisa de revelação. Não se apeguem a revelação. Isso é maturidade espiritual. Então, aprendi isso, né? Tem um pai espiritual, meu mãe espiritual muito bom, que são já velhos, são da Assembleia, né? Tem poucos pais, então, bom. E aí eu fui pra igreja, né? E aí, coincidentemente, era a terça da libertação. E aí eu senti uma dor na minha barriga, quando veio um pastor orou por mim. E ele, né? E aí meu pastor, ele é o pastor que faz revelação de nome. E aí eu fiquei tipo assim, né? Só que eu não me atentei, eu tava tão triste, gente. Tava tão... Nossa.
E aí, beleza, ele deu a palavra, aí ele veio e fez a revelação pra mim. Eu falei assim, Senhor, se não for mesmo com esse homem, diz ele pra falar comigo, porque eu não aguento mais a minha última tentativa. Aí ele veio e falou assim, você crê em mim? Eu falei, creio. E aí ele foi falando. Beleza. Eu fui, saí de lá renovado, aceitei Jesus. Foi nesse dia que eu voltei pra Jesus. Foi 7 de maio de 2024, eu voltei pra Jesus. Mas eu ia pra igreja com um único intuito, ser curada e voltar ao meu antigo relacionamento. Mas eu não permiti que o meu antigo relacionamento voltasse, glória a Deus, aleluia, de livramento. E aí eu fui ficando na igreja. E aí eu comecei a tomar remédio psiquiátrico. 2. Um ansiolítico e um remédio pra controlar as minhas emoções, pra não poder me matar. E naquele momento, eu não tinha nenhum amigo, porque eu me afastei de todos os meus amigos. Eu só tinha os meus pais, só tinha Deus. Os meus pais não são da igreja ainda. Eu tenho uma promessa que minha família vai aceitar Jesus. E eu sei que vai, porque eu desde adolescente. E eu vi a minha mãe rezando por mim, gente. E oração de mãe salva. E aí eu lembro que eu acordei num dia chorando, meu pai orou por mim também. Oração de pai e mãe salva. Eu digo isso pra vocês que eu tô aqui. E aí eu lembro de acordar de madrugada e ver minha mãe orando por mim, falando assim, Senhor, tira toda a ansiedade do coração da minha filha. Não quero perder minha filha. E eu tava mal, andando peito. Aí beleza, quando foi em julho, eu não conseguia parar de tomar os meus remédios. Quando eu esqueci de tomar os meus remédios, aí beleza, teve um dia, antes disso, teve um dia que eu ia pra igreja e eu só chorava, gente. Chorava, ficava assim, gente. Chorava, mas eu sentia como se fosse uma dor saindo do meu peito, sabe? Eu estivesse jogando pra fora. Aí meu pastorzinho, pedi pra alguém me abraçar e tal. Aí teve um momento que eu tava chorando tanto que você alguém abraça esse menino. Aí ele falou assim, Deus manda te dizer que hoje é o seu último dia chorando de dor. A partir desse momento, você vai ser muito feliz. Muito feliz. Essa dor vai acabar. E aí eu parei de chorar de dor. E aí em julho, meu pastor fez uma campanha, Águas Pintaram. Eles levavam uma garrafinha. E aí nesse momento, eu tinha passado a semana sem tomar os meus 2 remédios. E quando eu ficava sem tomar os meus remédios, eu ficava andando desconfortável. Eu fui lá na frente deles e pra mim, falando que eu estava começando a me curar. E eu já estava parando de tomar os meus remédios. E eu ia parar de tomar os meus remédios só em dezembro e tal. De 2024. E aí meu pastor me deu água dele. Você quer água? Deu certo. A partir do momento que você tomar essa água, você não vai precisar tomar remédio mesmo. Em setembro eu me batizei. Ou seja, faz 1 ano da minha vida que eu não tenho crise de ansiedade, que eu não tenho crise depressiva e eu não tenho crise de pânico. E é apavorante, porque eu senti crise de pânico apavorante. Eu vi crise de pânico por conta do abandono que eu tive dos meus pais biológicos. Toda vez que eu me sentia abandonada, meu corpo travava e eu não conseguia, sabe? Minha mente funcionava, mas meu corpo travava. Porque o meu psicólogo ligou uma vez. E aí, de lição de antemão, é isso que eu quero dizer pra vocês. O Senhor me livrou eu sei de onde Deus me tirou e eu sei de onde Deus literalmente me tirou do fundo do poço e me colocou numa nova série. Porque eu não tenho mais crise de ansiedade, eu não tenho mais crise de depressão, eu não tenho mais crise de pânico. E é isso, gente. Esse é meu testemunho. A minha vida é um testemunho em si, né? Eu passei 24 anos da minha vida querendo me matar. E aí eu lembro, o Senhor veio me lembrar ano passado, e em todos os momentos das minhas crises de ansiedade, mesmo eu estando afastada, ele estava lá. Teve um momento que eu ouvi palavras muito lindas da minha mãe, a gente estava dentro do carro, e eu falei que hoje que eu me jogo na frente de um carro aqui e morro. E escutei a voz de um homem falando, não, você não vai fazer isso. E eu não fiz. Quando eu pegava a faca para me matar, eu fazia assim, eu estava lá. E é isso. Eu falo que eu acredito em Deus pela minha vida, porque eu sou um milagre existente desde o meu nascimento até agora. Glória a Deus, verdade. Mas é isso. Muito. Quem gostaria de falar alguma coisa, gente? Tô processando ainda aqui o que eu quero falar.
Meu querido, tem nem o que falar, né? Deus, né, mano? Deus é Deus. Pô, ela falando, eu lembrei de Salmo 139, tanto é que eu compartilhei com vocês aí, né? Que eu só vou ler o primeiro versículo. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Acabou. Só isso. Só aí você tira bastante coisa, porque nesses salmos o salmista fala que se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Então Deus está em todos os lugares. E depois que eu entendi que a gente não precisa ver o mar aberto para quê? Para crer. Mas só ter certeza da presença dele, porque ele não existe. Ele é. Tudo mudou. Você não precisa ver um anjo na sua frente tocando um pandeiro, rodando, sapateando no fogo, meu irmão. Só lembre de Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. Deus é o ar, é a vida, é a alegria. Tem a tristeza e a morte na palma das mãos. É até mesmo o concreto. É a alva, é o pôr do sol, é as nuvens, é os pássaros, é os remédios, é a Bíblia, é o caderno, são os devocionais, os pensamentos que você tem, tudo. E como a Kelly falou, né? Em todos os momentos que ela pegava aquela maldita daquela faca pra tentar se matar, Deus estava do lado dela. Por que você não acha que ela não morreu até agora? Na verdade, eu não morri desde que eu nasci, né? Porque meu bebê biológico tentou me abortar. Tá aí uma prova. Aquilo da escolha, não tem escolha. O Senhor falou pra mim que eu não ia deixar o diabo roubar minha coroa. E ele preferia me levar do que me perder por um mundo. Então, se hoje eu pisar no mundo, eu morro. Mas eu vejo isso como um zelo de Deus. Até que eu falei pro João, quando aconteceu, eu fico me questionando, será que eu sou querido do Senhor, eu sou querido do Senhor porque ele, né, quer me levar se eu ir pro mundo? Acho que eu sou queridinha de Deus, porque tipo assim, não. Ele sabe os seus dias, tudo tá escrito. Deus fala assim, ó, pode falar. Não, eu só ia complementar, né? Eu falo assim, porque você acha que o teu relacionamento não deu certo? Que Deus já sabia pra onde ele ia te levar, filha. Aprendi na dor, minha filha, eu voltei na dor. Depois de tanto voltar por amor, eu voltava por amor, na minha adolescência eu voltava por amor, saía, voltava. Voltava, saía, voltava, saía. Ia pro mundo, não. Eu nunca fui uma pessoa que eu fiquei 100% no mundo, mas era um pezinho no mundo e um pezinho na igreja. Eita. Agora eu vou ter que tomar dor. E aí se eu sair da igreja? Isso aí ela já sabe. É fogo. Ser consumida. Tem um verso que acho que é Jeremias que fala assim, ó. Antes mesmo de se formar no ventre da tua mãe, eu te conheço. Eu separei. É muito lindo. Mas foi algo que Deus fez esse ano comigo. Ele falou isso pra mim. Pra você ver. Que é verdade. Não é só um versículo. Na paternidade. Lembra que eu falei quando eu falei que eu colocava. E eu deixava de ter serva, eu fiz uma oração que eu achei que ela era muito fraca, mas na verdade foi uma das mais fortes que eu já fiz e foi pra Deus. Eu deixava de ser serva e a partir daquele dia eu me tornava filha pelo meu aniversário, meu aniversário dia 22 de abril. E aí o Senhor fez o quê? 4 dias depois ele falou assim, antes de você existir, antes de você ser adotada, eu te escolhi, eu sou o seu pai. E eu... Jeremias 1:5. É 1:5? É, se eu não me engano é 1:5. Antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te separei como profeta para as nações. É algo que Deus fez comigo. E ainda fez um versículo de Jeremias 30. É porque sararei as suas feridas e as suas chagas, diz o Senhor seu Deus. Esse versículo foi me dado adolescente na Almadeb, quando eu tive a minha primeira experiência sobrenatural com o Senhor. É quente. Aí, ó, pra quem disse que a Bíblia só é um livro, abre ela e lê, atribulado, tira da poeira. Eu tava na Almadeb. Sabe aquele momento, não sei se vocês já viram falar da Almadeb, que é um congresso de assembleia. Sabe aquele momento que você entra num congresso e você não sente nada, tipo assim, nada? Fui eu nos primeiros dias. Entendo. Aí eu fui lá na frente, na primeira dia, e veio um homem no meu ouvido, me passando no meu ouvido.
Deus me notifiquei que você vai ser uma grande pregadora da palavra de Deus. Eu via todo mundo falando em língua. Eu via todo mundo fazendo isso, eu não sentia nada. Eu ficava assim, Senhor. O problema será que é O que eu eu, tô fazendo Deus? aqui? É eu? O que eu tô fazendo aqui? Aí, no penúltimo dia, a minha tia de consideração, ela já deita com o Senhor, né? E ela era uma mulher muito dada pelo Senhor. A gente foi na pizzaria, né? Eu tava com a minha mãe biológica, com a minha irmã, e a gente tava na casa dela, dormindo na casa dela. Bicho, eu fui abraçar ela só olhou pra mim e falou assim, amanhã a gente conversa. Mas então, amanhã a gente conversa, tá? Aí eu não fui de manhã, minha irmã foi, minha irmã. Aí beleza, eu acordei, ela chegou pra mim e falou assim, quando você me abraçou ontem, tinha um anjo de Deus do meu lado, e ele revelou toda a sua mente pra mim. E eu fiquei tipo assim, cara... Nossa, era um E aí abraço, ela foi querida. falando coisas. E ela foi falando coisas. O que te dá hoje em dia é que Deus te tirou de um lugar e te colocou em outro. Mas Deus vai. Mas ele te colocou no propósito. Sua mãe, o amor que você tem pelos seus pais, porque pai é quem cria, né? Não sei se vocês concordam com isso. Pelos seus pais adotivos, é algo de Deus. A sua mãe, mesmo ela não sendo da igreja, ela é uma mulher de muita fé e muito de Deus. E ela foi falando coisas que eu fiquei tipo assim, minha filha. É de Deus. Aí eu pedi pra perdoar meu padrasto biológico, que foi a primeira pessoa que me machucou na vida. Eu tenho uma cicatriz de cigarro no pé. Ele abusou sexualmente de mim, 1 ano de idade. Ele me batia, me machucava, por isso que eu fui dada. Mas eu fui dada como objeto, né? Pra minha mãe adotiva. E batia na minha mãe adotiva, na minha mãe biológica. Batia na minha irmã também. Minha irmã sofreu mais que eu ainda. E aí ela, minha mãe biológica, disse que como eu era pequena, ela queria me livrar disso porque eu poderia morrer. Eu era muito magrinha. Minha barriga só tinha verme e cabelão. E aí eu pedi pra perdoar meu padrasto biológico, porque eu tinha muito rancor nele. Eu já tava perdoando a minha mãe biológica, né? A gente não tem um relacionamento tão legal hoje em dia, mas... Enfim, são Tá histórias. Depois eu perdoado. conto esse detalhe pra vocês. Ela já tá perdoada. E aí eu perdoei ele. O homem chorou na minha frente. Ele é pai do meu irmão mais novo, que é o amor da minha vida. Ele é meu bebê. Ele é a minha versão masculina. E, tipo, se vocês verem ele, a gente é muito igual, até na personalidade. E aí ele me pediu perdão. E ele falou uma coisa que eu lembro até hoje. Ele falou assim, quando tudo acontecia, eu te machucava bêbado, você chorava de tanto dormir porque eu não deixava aquilo te tocar, te acudir. Eu falava que nós dois íamos vencer isso. E ele chorando. Aí eu abracei ele, falei que perdoava ele. Aí eu lembro que eu abracei minha tia, eu tia, me dá um abraço. Ela falou assim, nossa, você tem um coração de pedra, porque era pra você estar igualzinho a ele. Aí eu, nossa... Toma. Aí eu fui pro congresso de noite, né? E aí eu, de novo, não senti nada. Eu pedi pra um pastor orar por mim, que era amigo da minha amiga biológica. E ele falando lá, né, que Deus ia me dar o presente, né? Enfim. Aí ele orou por mim. Questão de 5 segundos, eu ajoelhei no chão. Não conseguia levantar uma cabeça, eu só via coisa branca. Escutei a voz de Deus, de Jesus, falando, filhinha, eu te amo, filhinha, eu te amo, filhinha. A partir de hoje a nossa aliança está selada. Filhinha, a partir de hoje a nossa aliança está selada. Eu saí desse congresso chorando igual uma criança. Não, filho. Até eu iria, você é louco? Ouvir a voz de Deus assim. De ouvir mesmo. Eu sinto perfume. Ela virou Saulo de Tarso, mano. Ela caiu. Imagina, Saulo. Imagina, agora, parando pra analisar. Ele tá andando, eu vou matar todo mundo. Do nada, Saulo, por que me persegues? Nossa. Quem tu é? Quem é tu? Ficou em Eu choque, sou né? Jesus, besta. Tu que vai, levanta aí. Ó, você vai levar. Tu vai entrar numa cidadezinha ali naquela casinha. É, isso. Vai lá, tem um presente pra tu. O cara chega cego, mano. Questão de 3 dias já é cheio do Espírito Santo, é o maior plantador de Mas é isso, igrejas. gente. Esse é um pouquinho do que não sou. Depois eu vou mandar uma foto pra vocês do ano passado, pra vocês verem. A pessoa, até a semelhança mudou, o rosto mudou, tudo mudou. Mas semblante com Jesus muda mesmo. Eu tinha impressionado. Tava acabado. Hoje eu sou mais bonita, claro. Hoje eu sou mais bonitinha, eu sou mais linda, entendeu? Mas toda vez. Enfim, é isso a minha palavra pra vocês de hoje. Um pouquinho do meu testemunho que eu não sei se. E dito isso, não se esqueçam de onde o Senhor, de onde vocês estavam, de onde Deus tirou vocês. Meu Deus, o que tá acontecendo, gente?
Mano, não, ó. Gente, tô tentando entender uma coisa. Porque assim, eu geralmente, eu não sei se é coisa minha, não sei se é coisa de gente meio doida. Eu sou meio maluquinho. É maluco pelo simples, tá? Às vezes eu me imagino pregando em uns lugares assim, umas mensagens muito de chicote, tá? E eu falando, tá, não sei o quê. E eu lembrei agora que uma das coisas que eu falei. E o que tá comendo? Uma das coisas que eu falei é o quê? Que tudo isso essas palavras, tudo isso que você passou foi para que você não se esquecesse de onde Deus te tirou e para onde você pode voltar. E a Kelly me solta uma dessa no final. Ontem a palavra também foi mais ou menos isso, que foi Mateus 14:22. Eu fico, gente, não é possível que o bagulho que eu pensei ontem, as pregação, a oração, tá tudo sendo, sabe, sincronizado com isso, velho. Não é possível. Mano. É isso, gente. Eu tenho pra dizer pra vocês. Não se esqueçam de onde o Senhor tirou vocês. Amém. Vocês podem voltar, viu, povo? Vocês podem voltar pro lamaçal do pecado. Então vigia, ora, Não voltem, não busca. voltem. Voltar, Deus cá. Não, eu tô falando, né? Porque assim, vocês podem voltar pro lamaçal do pecado. Não vai achando que, ai, que bonitinho, minha vida tá boa. Vigia, crente, se sua vida tá muito boa, algo de errado tá acontecendo. É verdade. Filho, o diabo anda O mundo é muito bom. Quando leão. eu falo que o mundo é muito bom, né? Parece que quando a gente tá no mundo, tudo é mais fácil. É a melhor Quando a gente coisa. tá com Deus, tudo é mais difícil. Mas não voltem porque é mais fácil, sabe? Porque Satanás só tá querendo uma baratinha pra A você porta é larga. voltar pro mundo. Cara, igual eu falei, eu não consigo viver sem Jesus já. Eu morro literalmente. Agora, de duas uma, ou ele me mata, ou eu vou Já morrer acabou, por Lucas. dentro. Quem já pisou no santo dos santos? Ô João, você falou de sal, né? Aí eu fiquei pensando aqui. E o carinha que Deus mandou encontrar Saulo numa cidade, como é que ele deve ter ficado em choque? Deus falou assim pra cá. Cadê a Vitória? Agora você vai a Vitória. tal cidade encontrar Saulo. Cara, Vitória, aparece aí. o cara vai matar eu. Oi. Liga a sua câmera. Tô toda babada de pelo. Não, mulher, liga a sua câmera, que eu me pedi um recado pra você, mas eu falo um recado pra você. Muito agora. Boa noite. Oxi. Senhor, deixa eu dizer que tá difícil. Você viu essa pregação e você falou, caraca, como é que pode uma pregação falar tanto comigo? Porque eu me acho tão escravo do meu pecado todos os dias que eu não me sinto digna da graça e misericórdia de Deus. Então eu deixo dizer que ele sabe que tá difícil. Que ele sabe que tá doendo, tem muita guerra que você tá enfrentando, que ninguém tá entendendo, sabe? Muitas das vezes você se afasta das pessoas pra não se sentir um peso na vida dos outros. E eu tentava falando pra você que ele é seu melhor amigo. Que tá na hora de você parar de carregar essa cruz sozinho e depositar essa cruz no Senhor. Quando eu preguei, a pregação você falou, nossa, como é que pode Deus tá falando comigo desde o começo até o final disso tudo, nessa conversa? Como pode eu me identificar tanto com uma pessoa como ela? Mas o Senhor tá te dizendo que você não é escrava do seu pecado. Você é filha dele. Que você é muito amada por ele. Você é muito amada por ele. E ele sabe que tá doendo. Ele sabe, mas ele tá te pedindo pra você voltar à intimidade que vocês tinham no quarto de vocês. Eita, Aquela intimidade que você Aleluia. acordava de madrugada, aquela intimidade que você jejuava, aquela intimidade que você lia a palavra, aquela intimidade que você sentia a presença. Porque você é diferente das pessoas. Você não é aquela pessoa que sente só Deus dentro da igreja, você é aquela pessoa que sente Deus dentro do seu quarto. E o Senhor está te dizendo que você é filho. E que ele te trouxe para essa pregação para te dizer que você não é escravo do seu pecado, você é filha dele. E quando eu falei que a gente não é o pecado que a gente carrega, mas a gente é a cruz que Jesus Cristo carregou por nós, foi muito para você. Porque tá difícil, tá doendo, tá te machucando, tá maltratando. Mas o Senhor tá te falando, filha,
Eu tô do seu lado, eu tô com você. Eu só quero uma brechinha pra você me dar a oportunidade pra te ajudar. E é isso. Glória a Deus. Aleluia. 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 Fala, Deus. Cara, Meu Deus. o mais incrível é que todas as vezes que a Kelly. Agora eu vou adotar um semblante mais sério pra gente. Todas as vezes que a Kelly falou sobre. Só uma brechinha pra Deus agir, eu lembrei de Jesus na porta do túmulo de Lázaro. Jesus, ele não precisou dizer muitas palavras. Ele estendeu a mão e só falou uma frase: Lázaro, vem pra fora. É só isso. Lázaro, vem pra fora. Eu não sei, não me importa como Lázaro veio, mas tem hora que não vai ser um anjo do Senhor que vai te pegar e te tirar desse poço. É você que vai ter que ajoelhar e falar: Deus, eu tô sem força. Eu não consigo. Mas me dá força, porque sem ti não dá. Não dá. Tadinha, ela tá chorando, gente. Tadinha. E é sobre isso, sabe? Tem vezes que o Senhor vai ter que adotar essa postura de pai mais rígido e falar, por exemplo: Pedro, vem pra fora. Senhor, mas eu não consigo. Eu não te perguntei. Eu tô falando pra você vir pra fora. Como é que eu vou fazer isso? A minha graça te basta. Mas eu não sou digno. É assim. Eu tô perdido. Tu não é dracma, tu é filho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vem pelo mesmo caminho que você me encontrou. Sabe? Muitas das vezes é só um joelho no chão pra graça descer. Tu não precisa falar: oh, magnificente. Não, irmão. Chama ele pelo nome que você chamava. Grita: Abba, Jesus, Pai, Paizinho, meu amado, meu amor, minha vida, meu lindo. Não sei. Só grita. Tem muitas das vezes que a gente deixa o Espírito Santo agir justamente porque a gente se derrama por inteiro. Mas tem hora que a gente impede porque a gente fica pensando: e agora? Se eu me soltar aqui, essa pessoa vai ver. Você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe a dor que você enfrenta. Você sabe a guerra que você passa. Não é amiguinho seu que morreu por você, não. É Jesus. Não foi amizade sua, não foi relacionamento que te escolheu quando você estava, sabe, com ansiedade, com crise, depressivo. Não foi. Teus amigos te deixaram, tua família te rejeitou, um monte de pessoas te deu pedrada, cuspiram em você, bateram, te deram chicotada, e Jesus estava lá. E aí? Eu ainda tô aqui, ó. Vira um pouquinho pra sua esquerda. E ele sempre estava lá. Eu tenho outro recado, mas dessa vez é com você, no coração. Ai, gente, eu não consigo não dar recado quando Jesus manda as pessoas falam, mas vai ficar Deixa doendo. Deus usar. Pedro, eu não preciso estar próxima de você para dizer isso, porque tem coisas que eu realmente não sei o que você faz. Mas ela me disse que já tá tudo preparado pra mim. E hoje você chorou e você sentiu a graça dele, não porque você tem uma rotina de 48 horas, porque hoje eu preciso ter 48 horas, mas porque ele tava querendo te mostrar, tava querendo te lembrar quem ele era no secreto, sabe? Porque você passou muito tempo sem sentir a presença de Deus, mesmo buscando, mesmo entrando, mesmo fazendo, mesmo não desistindo, continuando fazendo. Deus te disse que há um novo tempo. Hoje há um novo tempo para recomeços. Há um tempo de recomeçar na sua vida, há um tempo de vivenciar milagres, há um tempo de viver a totalidade da promessa. Tem promessas que estão no altar que você nem lembra que você pediu ao Senhor, mas o Senhor te diz que vai cumprir todas essas suas promessas devido à sua fidelidade a Ele. Tudo já está preparado, tudo já está encaminhado, você sabe que está encaminhado, você já sabe, você sentiu e você fala assim: nossa, posso estar doido, posso estar maluca, mas você já sabe. O Senhor diz para você não fugir disso, porque Ele vai te entregar coisas grandes. Há um novo tempo de viver promessas, há um novo tempo de viver a totalidade, há um novo tempo de viver tudo isso. Porque essa pregação não foi para você, mas a pregação da Micaela foi.
E o Senhor te diz isso, porque a intimidade de falar de você, quando eu falo de você e eu vi você, e, tipo, comecei a conversar com você, eu já senti um cheiro muito diferente. Um cheiro de unção, um cheiro de quem é ungido do Senhor, um cheiro de quem é, sabe, de quem tem presença. A gente sabe quando é diferente, aquela pessoa é diferente, a gente sabe quando aquela pessoa se sente. E o Senhor te diz hoje, é um novo tempo de recomeço, é um novo tempo de presença, é um novo tempo de misericórdia, é um novo tempo de constrangimento, é um novo tempo de viver milagres, sabe? Milagres extraordinários. Milagres que aos teus olhos você acha impossível, mas aos olhos de Deus é possível. Milagres esses que você tem pedido ao Senhor para você viver. E chegou um momento que você falou, Senhor, não aguento mais. Eu não estou suportando a dor de viver esse processo. Mas o Senhor te ensinou. E isso que o Senhor quer te dizer hoje. O Senhor te ensinou nessa dor que você viveu, nessa guerra que você viveu. Mas é um novo tempo de recomeço. Deus, Ele quer demandar muita coisa sobre a sua vida. Ele quer que você permita isso. Tá tudo já encaminhado. Você já sabe que está encaminhado. E eu não preciso dizer isso, mas o Senhor te diz, eu não preciso dizer isso como uma Kelly. Eu preciso dizer isso como uma pessoa que é usada por Deus. O que Deus fala. O teu altar, eu já te falei. O teu altar é na sua. Deus vai estar encaminhando para que tudo isso aconteça. Muitas outras coisas acontecem, e você sabe que não. E para o jantar de feijão... Ai, pai. Enfim, o Senhor disse pra você que Ele tem um apreço muito grande por você. Um apreço muito grande. E às vezes Ele se grada na rigidez porque Ele quer te ensinar. E pra você não desistir de tudo isso. Porque a graça de Deus, ela se estende sobre você. Às vezes Deus precisa ser rígido porque, como eu falei, Ele precisa ser pai, precisa nos ensinar. E viver a dor é viver propósitos. E milagres serão gerados através da sua vida. E é isso, gente. Pronto, já tinha que falar. Valeu, obrigado. Foi rápido, né? Gente, isso aqui eu... Nossa, mano, eu me desliguei aqui, eu só botei uma música, comecei a louvar aqui, falei, isso que se dane. Comecei a clamar. Uau. De fato, uau. Eu não gosto muito de fazer revelações assim, não, porque eu me sinto... Mas Deus manda eu faço, então pronto. Vai. Minha filha, Deus manda, você tem que fazer. É muito intrusivo, né? Né. Oi, Fê. Eu lutei por muito amor. Não. Tô... Meu filho. Ele tá chorando já. Ai, gente, Segura aí que essa daí veio do céu. Essa daí veio direto do trono, meu parceiro. Eu sou pecadora tão quanto você. Ei, Lucas. Lucas, se eu te falar o que Deus tem pra você, você nem acredita, meu irmão. Primeiro dia que eu conversei com você, cara, eu vi que você tem algo diferente. Não é por falar, não. Não é porque... você tá me ajudando. Não é isso, mano. Deus tem algo muito grande pra você, mas... A primeira coisa que Deus quer mexer com você, mano, é relacionamento. Isso que você tá vivendo hoje é só o comecinho, cara. Ele quer que você entre de cabeça nessa presença, nessa vida, nesse relacionamento com ele, cara. E assim, de pessoa, de verdade. Cara, tu carrega algo muito diferente, mano. Eu tenho certeza que não é nada de... tô falando por falar, não, mano, é de Deus mesmo. Só de conversar com você, de estar com você, de estar do seu lado durante essa caminhada aí que a gente tá tendo, vai fazer um mês. Eu vi que Deus tem tanta coisa pra você. Amém, mano. Mas tenho certeza que não é a sua vontade isso. A carne ela não compactua com o espírito, cara. Nunca duvide do que Deus coloca no seu coração.
A única coisa que eu posso te dizer é que ele tem. Ele tem pra todo mundo. Não é porque ele nunca levantou um profeta pra apontar o dedo na sua cara e dizer todos os seus planos que ele não tem. A única diferença é que Deus se manifesta a hora que ele quer, pra quem ele quer, quando ele quer e da forma que ele quer. Então, eu vou mais além, Lucas. A manifestação de Deus não é ele levantar profeta, mas ele te alcançar quando você tá ajoelhado no seu quarto. Eu sei que muitas das vezes, por mais que eu não te conheça, você já quis desistir, já clamou a morte, já se questionou até da presença dele, já perguntou o que estava acontecendo, por que eu tenho querido, o que eu tenho tão especial. É normal. Mas ele sempre tem, mano. Deposita os seus planos no Senhor, consagra os seus planos ao Senhor e ele fará. Sabe? Só descansa. É tempo de descansar. É tempo de confiar. O que ele destrói, ele reconstrói. E aquilo que ele fere, ele cura. Sabe? Aleluia. Aí você já sabe, mano. Você já sabe. A sua oração chegou ao trono dele, acabou. Não precisa você ficar. Ai. Eu vou entrar no monte aqui já. E aí, Deus? Já. Sua oração chegou no trono dele, ele te escuta sempre. Salmo 139 vai dizer: pra onde eu poderei fugir da sua face? Eita, profeta! Não tem lugar. Não tem lugar. Ainda que você se desvie pra esquerda, pra direita, Deus vai te pegar. Ele vai te mostrar que ele ainda tá contigo, que ele sempre esteve contigo. Só que para de olhar pra terra, para de olhar pros homens, começa a olhar pra Deus, começa a olhar pra solução, ao invés de olhar pros problemas, sabe? É crise de alma isso, meu irmão. Só que Jesus é a vida. Quando ele chega, a tristeza pula de alegria. Quando ele chega, a ansiedade se desfaz e a depressão é quebrada ao meio. Então, não tem nada, não tem mandinga, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem nada, não tem laço, não tem embaraço, não tem capeta, não tem inferno, não tem anjo, principado, potestade, não, nada. Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem a nudez, nem a espada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. O verdadeiro motivo de Jesus ter aguentado naquela cruz não foi os pregos, mas foi os filhos. Foi a humanidade ter reconhecido que ele era filho de Deus, e ainda que não tivesse reconhecido, ele continuaria pregado na cruz, porque ele sabia que os esforços não eram em vão. Então só começa a agradecer, só começa a olhar para o céu quando tudo tá difícil, quando tu quer desistir, desviar, ir embora. Olha pro céu, meu irmão. Oxe, deixe disso. E é isso. Amém. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Alfa e ômega, princípio e fim. Lucas, não precisa falar nada não pra você, porque o Senhor já te revelou isso ontem. Você já sabe o que tem que ser feito, só faça. A gente precisa parar com essa mania de que a gente precisa de revelação, sendo que o Jean já falou na nossa oração e a gente já sentiu. Mas, de antemão, tudo que o Pedro e o João falaram. Você sabe porque o Senhor te designou. Você falou, eu tenho muita vontade de ser pastor. Não é vontade. É algo que Deus Chamado. mandou pra sua vida. É seu chamado. Não fuja disso. E ai daqui de tentar impedir o chamado de Deus sobre a sua vida. E se fugir, ele te quebra, viu? Te quebra mesmo. O Glad fez comigo. Tu é Mas também vaso. você. Não desvie, não. E é isso. É isso aí. Aleluia. Vamos dar a palavra pro Pedro orar e acabar. Pode Vamos lá, orar, gente. Pedrão. Eu tenho que trabalhar também. Deixa eu só Amém. levantar aqui. Quero orar em pé. Pedro, por que seu microfone tá parecendo que você tá nascido? É porque ele tá quebrado. Mas eu tenho outro aqui, depois eu tento ver isso. Tá ouvindo? Positivo.
Gente, primeiramente eu quero agradecer vocês por estar aqui, né? E agora eu quero orar pra gente poder estar encerrando isso. Vamos lá. Pai, hoje nós estamos aqui, Pai. E sinceramente, eu já estou cheio da sua presença. O Senhor mais uma vez fez coisas maravilhosas e cada vez é uma surpresa. Pai, eu entendo que isso é uma mensagem do Senhor dizendo pra gente não nos acostumar com milagres, não nos acostumar com pouco, mas sim querer vivenciar o muito, Jesus. Pai, eu te agradeço muito pela vida de cada um, que cada um possa ir descansar, ter uma noite de sono, trabalho, tudo que for agora, com a tua presença, Pai. E acompanha cada um, Jesus. Pai, que eles não enterrem o chamado que o Senhor entregou para cada um deles, Pai. E que o Senhor dê mais unção, mais ousadia e mais força para cada um deles cumprirem aquilo que o Senhor deu para eles. Pai, eu te agradeço, eu peço que o Senhor cuide deles em todos os momentos e o Senhor dê uma noite uma boa noite de sono. E mais do que Jesus, eu quero falar, perdoa a gente de todos os nossos erros, nossos pecados. Que o Senhor esteja com a gente em todo momento, Pai. Amém. Amém, gente. Alô? Opa. Vou ter que sair aqui agora, meus amados. Vai lá, Pedrão. Gente, só falar uma coisa pra vocês. Que momento gostoso, né? Não, é demais. Ai, velho, vocês são demais, vocês, velho. Vocês é demais. Agora eu vou ir trabalhar levinho, mano. Aleluia. Obrigado, gente. Tchau pra vocês. Beijo. Deus. Tchau.